irmãos que puder, vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Abram as vossas Bíblias, nós vamos ler 2 textos. O primeiro que nós vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor, a pastora pela oportunidade. Eu confesso que eu estou aqui tremendo. E eu falo para os irmãos, eu sou a menor que está passando aqui. E eu sei que tem muita gente que já passou aqui, homens e mulheres de Deus, mas eu sei que Deus usa os pequeninos também. E eu sei que não vai ser Débora que vai falar aqui, mas vai ser o Espírito Santo, porque Ele já está aqui na casa. Você crê nisso? Então, se você está aí, abre o seu coração, porque Ele já está aqui dentro, nesse ambiente. A presença dEle já é real em nosso meio aqui. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a presença dEle aqui. Se você pode, já feche os seus olhos nesse momento, enquanto você procura. E nós já vamos declarar que Ele é poderoso. Aleluia! Por muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. E é pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história, esse não é o meu fim. Será que você pode levantar sua mão e declarar que não é o teu fim? E que nessa noite o general de guerra já entrou aqui, está entrando com providência. Será que você já pode entender que Ele já está levantando gente que está caído, que Ele já tem poder para trabalhar ao teu favor, que Ele já desceu na casa, que Ele já desceu na casa. Aleluia! Oh, aleluia! Vamos fazer menção do versículo da Bíblia. Josué capítulo 1, no versículo 1 e 2. Então, após a morte de Moisés, o servo de Josué, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te e vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se você pode, abra sua Bíblia também comigo em Josué capítulo 6, no versículo 10. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia em que eu vos ordenar a gritar. Então gritareis. Versículo 20. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, e de forma que o povo subiu para a cidade de cada homem direito à sua frente, e tomaram a sua cidade. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, querido Jesus, eu me ponho diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, Pai. Eu sei o quão pequena sou, o quão falha sou, Pai, mas eu creio e sei naquilo que o Senhor tem a fazer aqui nessa noite, Pai. Eu sei que o Senhor já começou trabalhando, o Senhor já começou fazendo grandes coisas em nosso meio, e assim também eu creio que o Senhor continuará fazendo, Senhor. Usa esse pequeno vaso, Senhor, e que o Senhor faça conforme a Tua vontade, que não seja mais eu falando a partir de agora, mas que seja o Teu Espírito, Pai, e que o Senhor vai de encontro com corações, Senhor, que o Senhor levante aquele que está caído, que o Senhor traga alegria àquele que está abatido, Pai, e que essa noite seja uma noite de divisor de águas sobre vidas, Espírito Santo. Esse é meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus, amém. Se você pode se sentar. Prometo que a minha palavra vai ser bem rápida. Josué capítulo 1, antes de nós iniciarmos falando desse texto, eu quero trazer um pouco do contexto de quem realmente era Josué. Josué, antes o seu nome era Oséias, que significa salvação.
Um pouco depois, Moisés mudou seu nome com a permissão de Deus, pedindo para que fosse Josué, que significa o Senhor seria a sua salvação. Nesse momento, o Senhor já estava trabalhando sobre a vida de Josué e mostrando que não era aquilo que ele poderia fazer, que a salvação não viria de sua própria mão, mas que a salvação viria sobre a dependência de Deus. Então Josué, a partir do seu nome, ele já tinha total convicção que a dependência dele não era sobre a sua mão, não era sobre a força do seu braço, mas sim sobre aquilo que Deus faria com ele. Eu não sei se você entende, mas eu já abro um parênteses aqui para dizer, não é na força do teu braço, não é aquilo que você tem capacidade de fazer, mas é sobre a ordem que Deus já liberou sobre a sua vida. Existe uma ordem de Deus liberada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua vida, e o Senhor está dizendo, só precisa depender de mim, só precisa confiar naquilo que eu digo, que eu, o Senhor, farei sobre a sua vida. Josué foi muito tempo, ele participou daquele momento do Egito, e Josué provavelmente, segundo historiadores, foi um soldado profissional. Por isso que quando Josué tinha uma grande habilidade de lutar com o povo. Depois de um tempo, Josué também foi um dos 12 espias, um homem de fé, um dos únicos que olhou para Moisés enquanto todos traziam uma palavra de derrota. Josué foi um dos únicos que trouxe uma palavra de ânimo para Moisés, dizendo, a terra tem até gigante, a terra tem até muita gente, mas eu creio naquilo que o Senhor liberou sobre nós. Então Josué é um homem de fé, Josué é um homem que tem uma palavra sobre ele, Josué é um homem de dependência. Josué, depois de um tempo, passou a caminhar com Moisés, muito próximo. Era tão próximo que quando Moisés entrava no tabernáculo, Josué estava lá fora esperando. Ele era tão próximo que quando Moisés subiu ao monte, Josué estava próximo, esperando que ele descesse. Josué sabia as companhias que ele deveria caminhar, com quem ele deveria estar próximo, porque aquilo que nós respeitamos, nós atraímos para a nossa vida. Caminhe com gente que vai te levar para o monte, caminhe com gente que vai te levar para mais perto daquilo que Deus tem para você. Aleluia. E aqui nós entramos em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 começa o livro começa de uma maneira meio caótica. Moisés morreu, o povo está sem um líder, Moisés já se foi, Josué está naquela incerteza e naquele medo. Mas eu louvo a Deus que mesmo no cenário caótico, que mesmo no cenário de dor, ainda existe alguém que está disposto a ouvir a palavra de Deus. Josué, no meio da sua incerteza, no meio do seu medo, ele ainda tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu já começo dizendo, ainda que o cenário esteja de dor, ainda que o cenário esteja caótico, esteja sensível a ouvir a voz daquele que te chamou. Ainda que o ambiente esteja balançando para lá e para cá, ainda escute a voz de Deus. Eu começo a lembrar agora dos discípulos quando estão no meio de uma tempestade, tudo ao redor sendo tempestade, o barco quase na pique, mas ainda tem o Jesus que caminha sobre as águas e dizendo, não temas porque eu, o Senhor, estou contigo. Eu não sei se você entende, mas é no meio do cenário caótico, é no meio da dor, é no meio do desespero, que ainda tem a voz dele sendo manifestada sobre a sua vida. E aqui eu começo a dizer, em todo caminho de dor existe uma estratégia de Deus para curar e alinhar propósito. Eu não sei se você entende, mas é nesse caminho caótico, é nesse caminho de dor, é nesse caminho de incerteza, que ainda existe um Deus que manifesta e diz, eu curo, eu alinho propósito. No meio do cenário caótico existe um Josué tendo alinhamento de propósito. Falando disso, a gente não pode se esquecer de Isaías capítulo 6. Isaías, ele tem total liberdade para entrar dentro do palácio, afinal o seu tio é o rei. Só que eu acho engraçado que o capítulo 6 começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano que a dor pegou Isaías, no ano que o luto encontrou Isaías,
Isaías, existe uma palavra na continuidade do versículo que diz: e Isaías viu o Senhor. É no meio do cenário caótico que Deus alinha o propósito de Josué, mas é no meio do cenário de dor e luto que Deus dá visão. Eu não sei se você entende, mas eu já vou começar a liberar aquilo que Deus está falando. No meio do cenário de dor, eu alinho o teu propósito, e no meio da dor, Débora, no meio do luto, no meio da perca, Ele dará visões. Eu lembro de Agar tá lá junto com teu filho, dizendo: vai morrer, não vai ter mais jeito. Aí aparece um anjo e diz: Agar, abre os teus olhos que tem ainda uma fonte do teu lado. Existe visão de Deus sendo liberada nessa noite. Existe visão de Deus sendo liberada nessa noite. Agar, abre os teus olhos, porque tem uma fonte. Existe provisão no meio da dor. Existe alinhamento de propósito no meio da dor. Existe visão de Deus. Existe voz. Existe alinhamento. E existe visão que virá do céu. Eu lembro de Gideão. Gideão está no lagar, olhando toda aquela situação de Israel, dizendo: acabou. Mas eu amo, porque ainda Deus encontra Gideão no caminho mais improvável, no lugar de silêncio, e diz: Gideão, há um chamado para você. Eu amo a Bíblia, porque Deus está dizendo: nessa noite, nessa noite o Senhor já está liberando. Josué tem alinhamento, Isaías tem visão, Gideão tem direção. É no momento de dor e incerteza que Deus te alinha ao propósito. É no momento de fragilidade que Ele te dará visões. É no momento de improbabilidade que Ele te revelará aleluia, o propósito, o chamado. Aleluia. Deus começou mostrando que a dor foi permitida por Ele, porque algumas vezes Deus mexe na estrutura por necessidade de nos alcançar perto dEle. A dor não é para matar Josué. A dor não é para fazer Josué ficar prostrado. Não. A dor está servindo para Josué ser alinhado no propósito que Deus tem. A dor deste momento, se você pode, levanta a mão que eu vou profetizar. A dor deste momento te levará ao lugar que o Senhor deseja que você chegue. A dor, eu vim trazer uma notícia: a dor não te mata, a dor não vai te prostrar, a dor não vai te paralisar, mas a dor te alinhará com o propósito. A dor te dará visões, a dor te dará direcionamento dEle. Então no versículo 1, Deus começa mostrando para Josué: Josué, isso aqui não é para te matar. Josué, isso aqui não é para deixar você prostrado. Não, Josué. E eu amo mais ainda que depois que Deus relembra a promessa a Josué, Ele vem no versículo 2 e fala: Josué, levanta-te e vai ao Jordão. Deus poderia olhar para Josué e falar: Josué, levanta. Josué, tá bom, já falei. Mas eu acho interessante porque Deus dá duas ordens a Josué. Josué, levanta e vai. Levanta e vai. Posicionamento vem carregado de atitude para caminhar. Eu não sei se você entende isso, mas às vezes nós recebemos algumas promessas e a gente se posiciona e fala: tá bom aqui. Não. Deus está dizendo: não quero só posicionamento, eu quero que você venha carregado, caminhando. Posicionamento vem carregado de atitude para caminhar. Aleluia. Deus deseja que não apenas se levantamos, mas caminhamos mediante a palavra dEle. E aí eu lembro de Atos capítulo 3. Atos capítulo 2, desce aquele fogo e de repente Pedro e João decidem: eu vou lá no templo orar. Eu vou lá e tem um coxo que é tão caminhado por tanto tempo lá na porta da igreja. E aí Pedro e João olham para ele pedindo esmola e
e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que? Levanta, só levanta não, levanta e anda, levanta e anda. Eu amo porque em Marcos capítulo 5, Jairo está desesperado dizendo: minha filha morreu. Jesus entra dentro da casa e fala para a menina: Talita cumi, levanta, e a menina anda. Eu amo isso, porque Deus está liberando nessa noite. Não é tempo apenas de se levantar, mas é tempo de levantar e caminhar. Levantar e caminhar, levantar e caminhar, levantar e caminhar. Ah, Débora, eu já estou fazendo de tudo. Não tá não, caminha, caminha, caminha. Eu não tenho mais o que fazer. Tem sim, o Jordão está na frente, Débora. Ué, só confia na palavra e caminha. Só confia na palavra e caminha. Arabaia, sai. Ó Josué, caminha pro Jordão. Caminha pro Jordão. Caminha pro Jordão. Arabaia, sai. Algumas vezes a gente está que nem Moisés, está olhando para cima, olhando para o lado, olhando para o outro, vendo o mar à frente dizendo: não tem mais jeito, e o povo atrás murmurando. Mas eu amo que Deus olha para Moisés e fala: por que vocês estão me procurando? Por que vocês estão me questionando? A ordem é: caminha, Moisés, leva o povo a caminhar, Moisés. Ah, Deus está dizendo: não é tempo apenas de levantar e ficar parado, mas é tempo de caminhar sobre a palavra. Caminha sobre a palavra. Caminha sobre a palavra. Lembro de Pedro. Pedro está dentro do barco dizendo: se tu és o Cristo, me manda aí contigo. Jesus ama isso e olha e fala: vem, Pedro. E Pedro caminha sobre as águas. Não. Pedro caminha sobre a palavra que Jesus direciona. Pedro caminha sobre uma palavra que ele direcionou. Eu não sei se você entende, porque quando Pedro começa a duvidar, ele começa a afundar. Deus está dizendo nessa noite: não é se levantar, mas é caminhar sobre a minha palavra. É caminhar sobre a minha palavra. Se posiciona e caminha, Josué. Deus não deseja que nós apenas se levantamos, mas que nós caminhamos. O caminhar é importante. Os momentos aqui dentro que Deus libera promessas são importantes. Mas quando você chegar na tua casa, você tem que caminhar diante da palavra. Oh, Yarabaia, sai. Débora, eu não tenho as melhores condições. Débora, eu não tenho dinheiro. Débora, eu nem tenho oportunidade. Mas Deus está dizendo: não é sobre o cenário que você está, é sobre aquilo que eu liberei sobre você. Não é sobre aquilo que você tem, mas é sobre a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Aleluia. 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 Você sente a presença de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Indo para Josué capítulo 6. Josué se posiciona e eles vão recuperar algumas terras. E a terra que aqui está descrita em Josué capítulo 6 é a terra de, aleluia, de Jericó. É uma terra que tem muitas coisas erradas. Eu não vou entrar muito no contexto, mas Josué, eu acredito que os irmãos já estão até cansados de saber disso. Josué manda alguns espias, eles voltam, Raabe é liberta. Raabe é salva diante de tudo. Mas eu amo porque no processo Deus dá algumas ordens ao povo. Uma das ordens que Deus dá é silêncio. E eu me questionei, por que silêncio? Porque caso a gente não saiba, o grito servia naquele tempo para a guerra, para amedrontar o povo, para amedrontar o inimigo. Só que eu amo porque desde o começo, lá na mudança do nome de Josué, Deus já estava dizendo: a dependência de vocês não é no braço de vocês. A dependência daquilo que eu estou liberando não é naquilo que você faz, não é no teu braço, não é na tua mão, mas sim naquilo que eu ordeno a você fazer.
Seria muito mais fácil ele estar rodeando e gritando, mas Deus está dizendo: silêncio. O teu momento de silêncio de agora define a tua vitória final. Existe um tempo para tudo. Se Deus lhe ordenou a se silenciar, se silencie, porque a vitória é certa para aquele que obedece. Eu amo isso, porque aquele que é obediente à voz de Deus recebe vitória ao finalizar. Recebe vitória. Meu Deus, voltando no começo, quando a gente caminha na obediência da palavra dele, nós vivemos aquilo que nós nunca vivemos. Quando nós obedecemos aquilo que ele libera sobre nós, nós vivenciaremos a promessa dele. O teu momento de silêncio agora está definindo a tua vitória no final. O teu momento de silêncio agora está definindo o resultado final que Deus já liberou. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo de Deus, e se nesse momento existe esse tempo de silêncio, apenas obedeça. Mas Débora, eu tô tão cansado de esperar, eu tô tão fatigado de ficar esperando esse silêncio. Mas sabe aquele que espera, sabe qual que é a recompensa dele? Isaías 40 versículo 29 ao 31. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Aqui eu amo: até os jovens se cansam e os moços perdem as forças, mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Eu libero nessa noite: existe renovo para aquele que está esperando. Existe renovo de Deus para aquele que está esperando. Existe renovo de Deus. Eu amo, porque Isaías 53 diz que ele, o próprio Cristo, teve um momento de silêncio, Patrícia. Ele foi mudo, calado. Mas eu amo que em João fala o quê? Que existiu um momento dele gritar: Tetelestai. Eu não sei se você entende. O nosso Cristo se silenciou, mas quando gritou, trouxe vida, 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 vida. O teu silêncio está trazendo cura. O teu silêncio, a obediência, está trazendo a vitória sobre a tua mão. O nosso Cristo se silenciou por um momento, mas em breve, o céu rasgará, e ele virá como leão, como rei. Ele se silenciou, mas ele gritou: Tetelestai. A hora de gritar chegará, a hora de viver chegará. Mas enquanto isso não acontece, apenas confia, porque ele renova as forças, ele caminhará. Você vai ser que nem o povo no deserto, caminhando e crescendo sandália, caminhando e tendo alimento, caminhando e tendo força, caminhando e tendo provisão, caminhando e tendo cura, caminhando e tendo a mão dele sobre você, caminhando e tendo fogo para esquentar, caminhando e ele contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu, o Senhor, serei contigo. A hora de gritar chegará. A hora de gritar chegará. E quando chegar será perfeito. E quando chegar terá a bênção dele sobre a tua cabeça. Débora, meu Deus, eu ainda quero enfatizar isso. Débora, eu estou cansado, mas eu profetizo: receba vigor, receba energia, receba ânimo, receba força, receba
liberando coisas sobre a vida de pessoas. Deus está liberando força. Deus está liberando cura. Deus está liberando. Ele está liberando. Aleluia. Eles viveram a vitória por obediência. E eu amo isso no versículo 20. Quando Deus ordenou, eles gritaram e a vitória chegou. Mas o que a gente precisa entender, e aqui eu vou caminhando para já finalizar. Eu prometi que não ia demorar. No versículo 20 eles vivem a vitória. No versículo 20 eles gritam. Mas eu volto lá no começo. Ah, se Josué não tivesse acreditado na palavra de Deus. Ah, se o povo não tivesse acreditado naquilo que Deus estava liberando. E aqui eu digo, somente vive a queda da muralha diante de si quem dá credibilidade à palavra que Deus liberou. Só vive coisas maiores. O nosso tema, o ano de coisas maiores, só vive isso quem dá credibilidade nas direções que Deus está dando. Só vive isso quem dá credibilidade no alinhamento de Deus. Só vive isso quem dá credibilidade nas visões que Ele libera. Só vive isso quem escuta o chamado dEle e caminha. Eu lembro de Gênesis capítulo 2, versículo 1. Ah, se Abraão não tivesse sido sensível à voz de Deus. E quando Deus disse: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Ah, foi muita fé de Abraão. E para um lugar que ele nem sabia, com quase ninguém do lado. Mas ai de nós, ai se Abraão não tivesse acreditado, ele não seria o nosso pai da fé. Ele não viveria coisas lindas. Ele não seria pai de multidões. Eu não sei se você está entendendo, mas ai de você se não acreditar na palavra dele. Ai de você se não confiar na palavra dele. Ah, Josué somente lidera e vive o extraordinário porque obedeceu e confiou na palavra de Deus. Josué só conseguiu vivenciar coisas lindas porque confiou e creu na palavra de Deus. Atos capítulo 1 e 2. Se aqueles homens não tivessem obedecido à direção de Deus, quando Ele disse: fiquem em Jerusalém, porque eu não vos deixarei só. Eram quase 2.000 pessoas naquele ambiente, e foi desistindo gente, foi gente indo embora, foi gente deixando para trás. No final ficou 120, mas foram 120 que receberam a palavra, foram 120 que foram cheios. Ah, por isso que Atos capítulo 2 começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, no mesmo ambiente que Deus ordenou, que Jesus ordenou. Só vive a queda da muralha, só vive a experiência, só vive a fé, só vive a promessa aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê, aquele que acredita. Ah, eu não tenho condição, mas Ele é o Deus que não depende de cenário. Ele é o Deus que não depende. Labai. Eu vou ler aqui para você Hebreus capítulo, eu sinto Deus, Hebreus capítulo 11 no versículo 1, que é a fé. A fé é a certeza de que o que nos espera está nos guardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Pessoas em tempos passados deram bons testemunhos da sua fé. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus
e aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Eu não sei se você entende, mas se até o mundo foi feito pela fé, se até a ordem de Deus foi feita, então por que você está temendo? Por que você está tendo medo? Ele já liberou a palavra, Ele já direcionou, Ele já disse o que faria, Ele já disse o que fará. Jeremias, aleluia. Ele disse que faria, então por que você está duvidando? Se até a natureza obedece à voz do nosso Deus, porque nós ainda tememos em ser fiel e crer naquilo que Ele disse a respeito de nós. Se até as águas, as terras, os pássaros foram feitos pela palavra dEle, quem somos eu e você para duvidar da grandeza do nosso Deus, para duvidar daquilo que Ele liberou sobre nós? Jeremias um dia se encontrou assim, olhando para Deus e dizendo: eu sou que nem uma criança, eu sou falho, eu sou pequeno, não tem como, mas eu amo, porque Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, não é sobre aquilo, não é sobre você, mas sobre a minha palavra. Por isso que em Jeremias capítulo 1, no versículo 2, ele diz: eu velo sobre a minha palavra, eu velo sobre a minha palavra. Jeremias, não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, mas é sobre a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra que já foi liberada. Meu Deus. Você entrou aqui dizendo: eu não tenho capacidade, eu não tenho como. Mas Deus te lembra de 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27. Porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pegou as coisas que não são para confundir as que são. Quem é você para duvidar da palavra dEle? Quem é você para duvidar daquilo que Ele disse sobre você? Quem é você para duvidar daquilo que Ele liberou? Se você pode, se coloque de pé. Talvez você chegou aqui falando: o que eu vou levar de bom se eu crer? Tá tudo dando errado, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como. Mas eu amo, porque eu estou indo na Bíblia e eu vou te falar aquilo que Ele liberou sobre você. Débora, eu não tenho mais o que fazer. Débora, eu não tenho mais força. Débora, eu não tenho cenário. Débora, eu não tenho capacidade. Mas em 1 Coríntios capítulo 2 fala o que você vai viver quando você crê. Este é o significado das Escrituras. Olho nem viu, ouvido nem ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam, o Senhor. Eu não sei se você entende, mas o caminho que está à sua frente só depende do teu passo para você viver aquilo que você nunca imaginou. Aquilo que você tem para viver só depende do teu passo de fé. Fé, fé. O Senhor está pedindo nessa noite: tenha fé, fé, fé para viver aquilo que você nem imagina. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, é uma palavra simples, mas o Senhor está dizendo: se você decidir crer, Deus não depende de cenário, Deus não depende de homem, Deus não depende de capacidade. Moisés era gago, matou um homem, mas eu amo que Deus não depende da capacidade humana. Josué era o pequeno. Josué talvez era chamado de puxa-saco porque dava palavra de ânimo, mas Josué foi quem viveu. Débora, eu não tenho força, eu não consigo. E o Senhor já te disse em Isaías 40: se você continuar confiando, eu renovo a tua força.
Josués que estão aqui nessa noite, se você tirar o teu olho da tua incapacidade e olhar na capacidade da minha palavra, Isaías, tira o teu olhar da dor e olha para a visão que eu te entrego. Deus está dando visões a pessoas. Gideão, receba a direção. Gideão, receba força. Gideão, receba estratégia. Josué, se levanta e caminha que eu sou contigo. Meu Deus, Talita cumi, assim como Deus, Jesus disse naquele momento, eu digo nessa noite, Talita cumi, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, e creia na palavra que Ele já liberou. Ele já liberou, Ele já disse o que faria, Ele já disse o que fará, Ele já disse o que derramará, Ele já disse o que providenciará. Então por que temer? Por que temer? Arma forjada alguma chegará à tua tenda, 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu que está com a palavra, tu que está confiando, não serás atingido. Senhor, nós te colocamos essa noite e nós te clamamos, dê vigor, dê força, dê a provisão. Arabai, Espírito Santo, que cresça a sandália sobre os pés da tua palavra, que venha o alimento do céu sobre vidas, que derrame força, obediência, que vidas se levantam, não apenas para parar, mas para caminhar. Levanta Josué, Senhor, fortaleça, traga no meio da incerteza e da dor, força, para voltar à missão, Lá vai. Em resumo, eu só quero deixar isso para que você memorize essa palavra. Josué somente viveu a promessa porque entendeu que a dor não é para parar, mas para te alinhar. Precisa se levantar e caminhar. Aleluia. E o último ponto: creia naquilo que Ele disse, creia naquilo que Ele liberou. Deus não depende de cenários favoráveis. Deus não depende de cenários, Ele apenas precisa de um coração e uma vida disposta. Você está disposto para viver aquilo que Ele tem? Então prepara para caminhar sobre o Jordão. Se você está disposto, prepara, porque Ele já derramou a força e a comunhão, aleluia, a provisão, o ânimo que você precisa. Aleluia. Fique com essa palavra no coração de vocês. E eu creio que o Senhor fortalecerá e continuará